Então vamos lá, pessoal. Hoje, tá? Na verdade, essa semana a gente está mais concentrado na parte de correção dos exercícios, né? Não sei se vocês já viram. Eu postei aí para vocês um vídeo no grupo com a correção dos exercícios da atividade 2. Procurem dar uma olhadinha, procurem lá no grupo que tem o link, é um linkzinho do YouTube, tranquilo. Hoje, o meu foco, tá, vai ser falar justamente sobre aquela parte, aquele quadrinho que vem no final da atividade 2, que é do W Question, que faz parte da nossa matéria, tá? Na verdade, ele não entraria bem como matéria nova, porque a gente já conversou um pouquinho sobre isso na sala, né? Inclusive, eu até fiz a transmissão dessa aula pelo Centro de Mídias, mas eu vou estar acompanhando com vocês a respeito dessa W Question, porque ela é muito importante, tá? Nós vamos ver que ela está ligada diretamente nas nossas próximas atividades. Então a gente vai estar trabalhando bastante, mas muito mesmo com elas. Por isso que eu vou pegar esta nossa aula de hoje, coisa bem simples, bem rápida, tá? A gente não precisa estressar, só para entender o que é aquele quadrinho no final do texto. Aí vocês também podem tá tirando dúvidas, ou pode ser aqui pelo chat do centro de mídias, ou vocês podem me mandar um PV lá pelo WhatsApp, caso você não queira colocar sua dúvida aqui, queira deixar sua dúvida, né, mais particular para fazer a pergunta, também não tem problema. Então vamos dar uma olhadinha a respeito do que é esse W question que eu estou falando. Então vamos ampliar aqui para ficar melhor. Muito bem. Então, W question, tá? A própria palavra aqui já te dá uma ideia do que são questões, perguntas que utilizem o WH. Então, toda vez que você tiver algum tipo de pergunta que utilize esse esquema do WH, que a gente vai entender o que é isso, é uma forma particular de pergunta em inglês, que na verdade não deixa de ser uma forma também no nosso português. A gente já vai entender isso. Bom, então, question words, né, ou W question, são pronomes interrogativos, né? A gente já aprendeu que pronome é uma palavrinha que substitui o nome em inglês, né, ou em português, tanto faz. Nesse caso, nós temos palavrinhas que elas vão ter essa função de pronome e que elas vão funcionar conosco para dar exemplos, para fazer questões, coisas do tipo. Tudo bem? Quais são as funções dessas question words da W question? Elas funcionam para que vocês possam fazer perguntas com respostas mais elaboradas, perguntas que não sejam sim ou não, tá? Então, por exemplo, quando eu pergunto qual sua cor favorita, você não pode virar para mim e falar sim. Peraí, mas eu perguntei qual a cor favorita. Azul, verde, vermelho, roxo, amarelo, né? Você tem que falar uma cor. Então você não simplesmente pode chegar para mim e falar assim: minha cor favorita é não. Não pode, você não pode me dar esse tipo de resposta, certo? Toda vez que a gente tem aí uma pergunta ampla, que a sua resposta tem que ser uma resposta diferenciada de sim ou não, nós vamos ver a presença dessas question words, tá? Vamos, novamente, exemplo mais básico de todos que a gente conhece do inglês. What's your name? Qual é o seu nome? Então, quando eu faço essa pergunta para você, você não pode virar para mim e falar não. Ou responder sim. Você se chama assim? Tudo bem, você pode se chamar assim, é direito seu, não tem problema nenhum.
Mas o detalhe aqui interessante é que você vai dar uma resposta diferente de sim ou não, basicamente, tá? Então, se a pessoa me pergunta what's your name, eu tenho que responder Rafael, ok? My name is Rafael, mas é uma pergunta diferenciada de sim ou não. Então, tem que ter bastante atenção nisso, porque quem que dá a dica para a sua resposta? É essa palavrinha aqui, what, que é uma question word, tá? Um outro exemplo aqui. How old are you? Opa, coloquei a tradução errada. How old are you é quantos anos você tem, tá? E não como você está, como tá aí, tá? Quantos anos você tem? Quando eu faço a pergunta, quantos anos você tem? Você pode chegar para mim e falar, não. Pode falar, sim. Né? Não é o tipo de resposta certa. A resposta certa, quando eu pergunto quantos anos você tem, né? How old are you? Você tem que me responder o quê? Tem que me responder a sua idade. Você tem que me dar um número, tá? 11, 12, 10, 42, 42, né? Então, você sempre vai ter aí, na hora de dar a sua resposta, uma indicação relacionada a número. Quem me dá essa informação? É essa palavrinha aqui, how, tá? Então, essas palavras, o what e o how, elas dão indicações de perguntas que tem que ter uma resposta complexa. E aí sim, né, você tem todo o restante da pergunta montado junto aí. Então, what's your name? Né? Qual é o seu nome? Então, se eu colocar só is your name, né, é seu nome? Sim, não, tá? Então, quando tem o what, por exemplo, o how, por exemplo, são perguntas que elas vão exigir uma resposta mais complexa, que você vai ter que pensar para poder responder. E cada uma dessas question words, tá, que você tem aqui no comecinho, ela já vai te dar uma dica sobre o tipo de pergunta que você vai ter que responder. Então, a pergunta pode ser a respeito sobre o que, pode ser uma pergunta sobre quanto, como, por quê, onde, tá? E isso a gente vai ver agora, tá? Então vamos lá. Então, tipos de question word que vocês vão poder ver. A primeira é o how. Bem índio mesmo. How. Essa how, ela vai indicar uma função de sujeito, né? Porque a tradução do how se refere a quem. Então, estou perguntando de uma pessoa ou de alguma coisa, tá? Então, perguntas comuns que a gente tem o how, tá? How are you? Quem é você? Tá? Então, o how sempre vai ser a pergunta quem, tá? Então, how eat my lunch? Quem comeu meu lanche? Ok, então são perguntas que quando eu tiver a palavra how, ela vai indicar que eu estou perguntando sobre alguém, ok? Ou quem. What? Acabamos de ver o what, né? O what pode ser uma pergunta sobre o que, qual, tá? Então a gente viu lá, what's your name? Qual é o seu nome? Tem uma outra pergunta aí, ó. What do you do? O que você faz? Tá? Então, ó a diferença. O what eu pude usar para a pergunta qual, do what's your name, e eu também posso utilizar para a pergunta o que, tá? O que você faz? What do you do? Então, tá?
vamos memorizar. O what pode ter mais de uma função. Diferente lá do de cima, do who, que a gente só usa para quem. O what pode ser para o que ou qual. Tudo bem? Where. Tá? Where. Ó, lembrando que o sonzinho do E no final das palavras, quando tem um R e um E, a gente não pronuncia esse E. Então fica where. O where se refere à pergunta de onde. Tá? Então, estou perguntando sobre um lugar, sobre uma localidade geográfica, certo? Então, quando eu faço perguntas com where, você tem que me especificar um local geográfico, tá? Desde o que pode ser minha casa, minha rua, meu bairro, meu país, tá? O where vai entrar sempre para perguntas relacionadas a locais geográficos. Por exemplo, a pergunta where is Jonas? Onde está Jonas? Então eu estou perguntando aqui qual é a posição geográfica do Jonas. Aí você pode me dar a resposta na casa dele, que é extremamente mal educado, coisa feia. Né? Ele pode estar até na casa dele, né? Mas dependendo da situação que a gente vai conversar ainda mais para frente, fica meio grosseira essa resposta. Você pode falar, o Jonas está no bairro tal, o Jonas está na cidade de Mairiporã, o Jonas está no planeta Terra, certo? São respostas com posição geográfica? São. Então você pode utilizá-las para responder perguntas que têm o where. Okay? Além dessas, temos outras perguntas? Opa, temos mais. Uma pergunta bem mineira. Why? Tá? Então, essa pergunta, essa WA question aqui, nós pronunciamos com a mais tradicional palavra mineira que existe, o why. Tá? O why quer dizer por quê? Né? A pergunta de por quê. Então, por exemplo, why do you say that? Por que você diz isso? Tá? Então, eu estou querendo saber o porquê, o motivo, certo? De você estar fazendo uma determinada ação, né? Outra pessoa está fazendo uma determinada ação. Então, o why sempre vai ser utilizado para quando eu quero saber o motivo. Tudo bem? E aí depois nós vamos descobrir. Lembram-se que no português a gente tem aquele porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento. No inglês tem a mesma coisa, professor? Graças a Deus, não. Nós temos só um porquê de pergunta e um porquê de resposta. Mas esse porquê de resposta eu vou trabalhar com vocês depois. Ok? Por enquanto, o mais importante é você guardar este porquê de pergunta. A nossa perguntinha mineira, o why. A próxima pergunta é o which, tá? O which quer dizer o qual ou quais, tá? Diferente do qual que nós vimos lá do what, esse qual você sempre vai direcionar para uma pessoa, tá? Então, quando eu vou perguntar, por exemplo, qual sua cor favorita, eu vou usar o what, ok? Quando eu quiser saber alguma coisa de você, tá? Ou uma preferência sua, aí eu vou usar o with. Qual que é a vantagem? O with é raramente usado. A gente usa muito, muito, muito de vez em quando. Tá? O mais comum da gente usar é o what. Na sequência, temos o when. O when, ele pode ser traduzido como quando. E se refere a tempo. A um tempo
relacionado àquela pergunta, tá? When do you arrive? Quando você chega? Se eu estou fazendo uma pergunta em relação a você chegar em algum lugar, certo? Essa pergunta ela vai ser bem específica em relação a tempo que você vai chegar em um lugar específico, tá? Então, por exemplo, você está vindo, né, para Mariporã. Então eu pergunto, when do you arrive? Quando você chega? Então eu quero saber que horas ou quanto tempo você vai levar para chegar em Mariporã, certo? Então toda vez que tem a pergunta que começa com when, essa pergunta refere-se a tempo, tudo bem? E aí nós fechamos aí nosso grupo inicial das WA Questions com how, tá? How. Apesar de escrever com H, lembrem-se que a gente comentou isso anteriormente, palavras com H têm o som de R no começo das palavras em inglês. Então aqui eu pronuncio how. How, ele pode funcionar de duas formas. Ele pode funcionar como, ou pode funcionar como a pergunta de quanto, tá? Então, por exemplo, se eu falo how are you, tá? Como você está? Agora a pergunta está certa. How are you? Como você está? A situação, o modo como você está. Você está bem? Você está mal? Está mais ou menos? Tá? Então, o how pode ser entendido como, né, como a palavra como. E ele também, com algumas outras combinações, ele pode ser compreendido por quanto, certo? Então, how much it? Quanto custa isso? Envolve o quê? Números, né? Então, se eu pergunto, pego lá uma barra de chocolate e vou e pergunto, quanto custa, né? Então, o que eu quero saber é aquela informação em números, né? Do dinheiro, tá? Então, how pode ter duas funções. Pode funcionar como, quando eu quero saber o modo que a pessoa está, ou pode funcionar o quanto, quando eu quero informações relacionadas a número. Lembra que eu coloquei o exemplo lá? How old are you? Quantos anos você tem? Então, isso é uma informação que você vai me responder com números. Quanto custa isso? É uma informação que você me responde com números. Como você está? Você não pode me responder com números, né? Você não pode... até na nossa gíria em português você poderia me responder, eu tô 10, né? Isso é uma gíria do nosso português, mas não funciona no inglês. Eu não poderia falar assim, I am 10, eu estou 10. Não tem como, tá? Então, quando a gente fala aí das perguntas, a gente tem que tomar bastante cuidado com o how para saber quando eu estou falando esta pergunta, como e quando eu estou fazendo essa pergunta usando o quanto. Tá? Sempre lembrando que tem a referência de números, tá, dentro dessa pergunta. Tudo bem? Muito bem. Aí, uma coisa muito importante para a gente notar, para eu já finalizar esse slide. Notem que todas essas perguntas, elas começam com o WH, tá? Tanto essas quanto as anteriores, elas têm o WH no começo. A única exceção que não tem no comecinho da palavra é o how. Mas ele possui o W e o H na palavra, tá? Então, por isso que a gente chama elas de WH questions, tá? Ou WH words, tá? Que são perguntas relacionadas, palavras que dão um sentido mais amplo para as perguntas. Tudo bem?
Muito bem. Tá. Até uma dúvida? A imagem ficou meio ruinzinha? Tá. Bom, gente, como eu falei para vocês, eu estou fazendo uma experiência nova, tá? Para quem está participando aí do chat, está acompanhando. Essa aula, tá, está sendo gravada, tá? Inclusive vou finalizar a gravação da aula agora. E vocês vão poder assistir esta aula depois, né? Como teve problema de conexão, a imagem não estava muito legal, vocês vão poder assistir essa aula mais tranquilo, tá? Acompanhar todas as explicações de novo, voltar a explicação quantas vezes vocês quiserem, tá? Para ficar bem tranquilo. Ok? Muito bem. Isso mesmo, Raine. Tipo, eu já tinha comentado sobre essas W questions, elas são muito importantes, a gente vai ver muito elas agora nas nossas próximas aulas, tá? Fica bem tranquila que a gente vai trabalhar muito em cima disso, dessas aulas. Estou encerrando agora o vídeo das W questions, para quem quiser assistir depois, mesmo que não tenha conseguido assistir agora na nossa live, e vai poder assistir mais tranquilamente depois em casa, né, rever. Vou fazer que nem as outras aulas, vou postar no YouTube para vocês poderem estar assistindo tranquilamente, tá bom?